tô falando muito rápido, dá um toque. Pode deixar. Pronto, vocês já estão vendo a minha apresentação? Sim. Pronto. Então, ela não está inteira na tela, só. Ué, pra mim tá colocando inteiro aqui. Não. É o mesmo problema que deu com a Tati semana passada. O que é que você fez, Tati? Não fez, como apresentou assim. Tá indo agora? Não. Ah, então vamos assim. Você vai ter que apresentar por fora e clicando no slide na esquerda para passar. Espera ainda, deixa eu ver aqui. Só um segundo. Eu já entrei em 2 dispositivos para não dar erro e tá dando erro agora. Amigo, você tá apresentando tela cheia? Tô. Ah, tá. Acho que agora... Agora foi. Agora sim, agora foi. Sim, agora é show. Então, mais uma vez, boa noite a todos. Como eu falei, eu sou Wagner, sou acadêmico do UniBH. E vamos falar um pouco sobre o MCCP, que é o método clínico centrado na pessoa. E eu boto enfoque na palavra pessoa porque a gente tem uma grande construção da nossa formação acadêmica. A gente é formado na formação do método clínico centrado na doença. Então esse enfoque na palavra pessoa, porque a gente não cuida de uma doença, a gente cuida de uma pessoa que está com uma doença. Então, iniciar falando sobre isso, eu acho muito importante. Por isso que eu trouxe uma frase que traz bem isso, que fala o seguinte: o bom médico trata a doença, mas o grande médico trata a pessoa com a doença. Então, é com base nisso, no tratamento integral das pessoas, que o método clínico centrado na pessoa foi desenvolvido. Reunião, que eu nem lembrava mesmo, da mesma lei, né? Ele trata, não vai tentar apenas tratar dos processos orgânicos da pessoa, mas sim um tratamento humanizado e integral da pessoa como um todo. O MCCP, ele começou a ser desenvolvido por 2 canadenses, por Dr. Ian e pela Moira, que inclusive foi o livro base que eu utilizei para essa apresentação, só que o projeto não estava desenvolvendo muito bem, não tinha uma aceitação. Por volta da década de 80, ela era tida como uma ciência mole, uma ciência que não ia para frente, que não tinha nada a ver com a medicina. Então, não davam tanta importância na década de 80. Só que foi com a visita de um africano chamado Joseph que eles conseguiram dar esse impulso no projeto. Então, e nesse projeto, eles levavam o quê? O que é que eles pesquisavam? Quais eram os reais motivos que levavam a pessoa para uma atendimento? Então, o porquê de verdade que essa pessoa veio para essa consulta hoje? Então, é esse o enfoque inicial desse projeto. Inicialmente, o termo utilizado não foi método clínico centrado na pessoa, foi medicina centrada na pessoa, porque era algo que era só das ciências médicas. Porém, com o desenvolvimento, e hoje em dia, a partir do seu amplo potencial de aplicação, mudou o nome para método clínico centrado na pessoa. Então, teve essa variação de nome. Sobre as vantagens, quais são as vantagens e as desvantagens comparadas com o modelo tradicional? Quando eu falo modelo tradicional, eu me refiro ao modelo biomédico, que é o modelo que é aplicado ainda em várias escolas médicas. As vantagens do método clínico comparadas com o modelo biomédico, com o modelo tradicional, são principalmente o seguinte: melhora no controle de doenças e condições crônicas, condições crônicas. Por que eu coloquei isso? Doenças condições. Existe uma atualização. Antes a gente tinha o DCNT, que são doenças crônicas não transmissíveis. Porém, esse nome está sendo deixado em desuso e está utilizando uma nova nomenclatura, chamada de condições crônicas não transmissíveis, que agora é o CCNT. Então já fica uma atualização para a gente sobre isso. E uma das grandes vantagens, ao meu ponto de vista, e também de vários autores, é que existe uma melhora da adesão do tratamento, porque o paciente ele se faz parte do projeto. Então, lá quando a gente vê os componentes do método clínico, a gente vai ver que um deles é a pactuação de cuidados. Então, a gente tenta trazer com que o paciente ele sinta parte do processo, de todo o processo que está acontecendo. E isso faz com que ele tenha uma melhor adesão ao tratamento, seja um tratamento farmacológico ou não farmacológico. Temos também a redução de sintomas de doenças mentais, diminuição nas queixas de má prática, que hoje em dia, infelizmente,
existe muita judicialização dentro da prática médica. Então, quando você aplica o quarto componente, que justamente você vai identificar a sua relação médico-paciente, você consegue diminuir essas queixas. Assim como é maiormente aplicado na atenção básica, a gente consegue diminuir a solicitação de exames complementares. Por quê? Porque você vai conhecer mais o seu paciente e muitas vezes você não vai... Um exame que seria que poderia ser desnecessário, vai se fazer desnecessário, porque você acaba compreendendo através da clínica. Porque o paciente vai te falar mais, vai te explicar mais coisas, então você vai ficar... não vai depender única e exclusivamente de exames. Assim como a maior satisfação do paciente, então, principalmente para as clínicas particulares, isso é um fator muito bom, e também para o sistema público, obviamente, porque ele vai fidelizar o paciente. Então, é algo muito bom. Assim como também, ela tem esse método ele traz uma provisão do serviço preventivo de promoção de saúde, que é a melhor coisa que existe, principalmente para a atenção primária, promoção e prevenção de saúde. Menos encaminhamentos e também evita a famosa queixa da maçaneta. Vocês sabem o que se refere à queixa da maçaneta? Alguém? Não conheço. Não? Então, a queixa da maçaneta, tem dois exemplos que você pode utilizar nela. O paciente está indo embora. Quando ele bota a mão na maçaneta para ir embora, ele lembra uma informação que é muito importante para você. Ou existe o outro fator também. Quando ele está indo embora, ele volta e fala o real motivo pela consulta que ele está indo. Então, ele te contou várias coisas, falou de várias outras coisas, porém, quando ele estava indo embora, que ele pegou na porta, é que ele volta e te fala qual é o verdadeiro real dele. Então, aquilo que a Moira, que o Ian, que o Joseph buscavam lá atrás, continua até hoje, que é entender o real motivo pelo que o paciente está ali na sua frente. Alguém sabe o significado da palavra anamnese? Alguém? Não? A anamnese ela vem do grego e ela significa significa trazer e mese significa memória. Então a palavra anamnese significa trazer a memória, porque essa é a função do médico quando ele está durante a entrevista, justamente de trazer à memória do paciente aquilo que é importante para você entender o processo de adoecimento dele e da sua experiência para com a doença. Então é isso o processo que a gente deve fazer. E não apenas um checklist de qual você tem na sua casa, você teve febre, você não teve febre. Então, quando você consegue compreender o paciente como um todo, na sua totalidade, você consegue entender todo o processo que está acontecendo com ele. E um dos parâmetros que existem, inclusive é uma das metas do SUS, é a questão da longitudinalidade e da resolutividade. O que isso quer dizer? Que eu tenho que ser resolutivo, mas também que normalmente os pacientes da atenção primária, ele não é um paciente que só me vem no meu consultório uma vez. Ele é um paciente frequente, seja para renovar a receita, seja para fazer prevenção. Então, esse conceito, quando você tem uma boa adesão de tudo isso e com a comunidade, você consegue fazer tudo isso. Eu tô falando rápido, gente, porque eu tô acostumado a falar rápido. Por incrível que pareça, não, amigo. Eu vou trazer para vocês, eu nem tenho planejado colocar isso no meu planejado falar isso, mas eu acho muito importante. Esses dias, eu faço estágio numa UBS. E nessa UBS, o médico era incrível. Inclusive, ele fez a residência médica dele em medicina da família e comunidade pelo método clínico. E pediram transferência dele após 6 anos nessa mesma UBS para outra UBS, porque a médica daquela UBS não tinha essa adesão com a comunidade. Então, o que estava acontecendo? O pessoal dessa outra comunidade estava se deslocando para a policlínica e para as UPAs e estava afogando a policlínica e a UPA enquanto não iam para a UBS. Então, já que ele já tinha essa fama de ter uma boa adesão com a comunidade, de se envolver com a comunidade, transferiram ele para essa outra UBS para ver se ele consegue fazer a mesma coisa que ele fez onde ele está há 6 anos. Então, para você ver como é importante essa adesão da comunidade junto com as unidades de atenção primária, porque é a porta de entrada. Então, se a gente consegue ter esse contato, essa longitudinalidade com o paciente, então você consegue desafogar até a atenção secundária e a atenção terciária. Agora vamos falar sobre como são os componentes do método clínico.
Inicialmente, quando ele foi desenvolvido, o método clínico, ele tinha 6 componentes. Porém, foram feitos alguns ajustes, foram desenvolvendo, e no seu método mais atual hoje, inclusive é o que está no livro da Moira, que eu posso compartilhar, mandar para os meninos, eles divulgam para todos vocês, ele traz em 4 componentes. E diga-se de passagem que hoje em dia, tanto em vários países, incluso no Brasil, ele é tido como o melhor método para ser aplicado na atenção primária. Por todas essas vantagens que a gente estava conversando. O primeiro método, o primeiro componente, ele fala justamente explorar a saúde, a doença e a experiência da doença. Vamos falar sobre cada um deles separado. O segundo, ele fala sobre entender a pessoa como um todo, que é isso que eu já venho falando desde que a gente começou a conversar. Entender o paciente na sua integralidade como um ser único e pessoal. Elaborar um plano conjunto de manejo dos problemas. E dou foco mais uma vez no plano conjunto. Então, não é aquela hierarquização de médico, paciente, o paciente manda, desculpa, o médico manda, o paciente obedece. E não, é um plano conjunto entre os dois. E isso, na prática, observando lá na UBS, fica muito claro. E é uma das coisas que a gente é impulsionado a fazer durante as simulações também, e flui muito bem. Porque o paciente se sente livre, se sente aberto para falar sobre tudo, para falar, doutor, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer tal coisa, então a gente vai ter que procurar outra solução. A gente vai conversar mais sobre isso. E o quarto, e ele vai englobar todos os outros, ele fala sobre intensificando a relação entre a pessoa e o médico. Existe esse fluxograma e você pode observar o ponto 1, o ponto 2, o 3 e o 4 aqui amarrando tudo. Mas observa que entre eles existe uma seta indo e uma seta vindo. Por quê? Porque durante a sua consulta existe uma lógica, existe um contexto para você seguir, uma coerência durante a sua consulta, porém, se o paciente trouxer algo que não era o que você queria lhe perguntar agora, você pode ir e vir. Então, não existe aquela, primeiro eu vou fazer minha queixa principal, depois eu vou fazer minha história. Não existe essa regra obrigatória. Dentro do método clínico, existe essa liberdade de você ir e vir. Um dos pontos que, inclusive, eu levantei quando eu comecei a estudar esse método foi, mas como que eu vou organizar isso? Como que eu vou registrar isso se pode ser muito livre? E a gente vai falar sobre isso no final. O primeiro componente, como a gente já falou, que é explorar a saúde, a doença e a experiência da doença. Mas antes de eu aplicar esse método, qual é uma coisa que eu tenho que fazer assim que o paciente chega? Primeiro, eu vou acolher o paciente, então eu vou recepcionar o paciente, vou fazer sua identificação e também, se ele estiver acompanhado da pessoa que está acompanhando. E após isso, eu vou fazer o quê? Eu vou tentar entrar no mundo da pessoa. Como é que eu vou tentar entrar no mundo dele? Entendendo o conceito de saúde. Qual que é o conceito de saúde pelo OMS? Esse vocês sabem. É a ausência de... Não. Ai, não, é aquela... Completo Bem-estar físico. físico, social, biopsicossocial lá. E não Exato. só... Então, eu não estou falando só de uma doença. Eu estou falando que eu vou explorar a saúde, a doença e a experiência da pessoa através daquela doença. Então, é o completo bem-estar físico, mental e social. E não simplesmente só uma ausência de doença. Coisa que isso é previsto pela própria definição de saúde pelo OMS. Então, esse primeiro componente, ele traz justamente o que eu coloquei nesse terceiro ponto. Ele foca na falha do modelo biomédico, do modelo tradicional, que é focado apenas na fisiopatologia da doença. Mas como que eu vou conseguir isso? Parece muito bom, muito lindo, muito maravilhoso, mas como é que eu aplico isso dentro da prática clínica? Primeira coisa, esquece perguntas fechadas, tenta sempre fazer perguntas abertas, porque quando você faz uma pergunta que a resposta é sim ou não, pronto, acabou. Então eu falo para o paciente, você tem febre? Ele vai responder sim ou não, pronto. Porém, se eu pergunto, me fala como tem sido essa sua última noite, o que você sentiu? Me conta um pouco mais sobre isso. Você não acha que o paciente vai te entregar muito mais coisa? Vai te falar quando, se teve febre, um exemplo, utilizando o exemplo da febre. Ele vai falar quando foi, qual horário foi, como foi, se teve algum sintoma associado. Então, você consegue, eles conseguem te entregar muito mais informação do que você apenas fazer um checklist de perguntar sim ou não.
Algumas vezes, se faz necessário fechar a pergunta, faz. Porque algumas informações o paciente não pode ter te dado e você precisa saber. Então, algumas perguntas você acaba tendo que fechar. Mas, na sua essência, são perguntas abertas. Então, a base da aplicação do método clínico é você fazer perguntas abertas. E outra coisa, linguagem verbal e não verbal e uma escuta ativa. O que quer dizer isso? Com certeza alguém já foi sempre no médico que chegou lá e o médico não olhou nem para sua cara, só escutou que você estava, mal escutou o que você estava falando, ficou abaixado assim, escrevendo ou digitando no computador. E quando você sai, qual a primeira coisa que você fala? Não volto mais nesse médico, ele nem olhou a minha cara. Não vou nem tomar esse remédio. Como é que ele sabe que eu tô doente se ele nem olhou para mim? Então, existe essa questão de você olhar para o paciente, você ver, você escutar o que ele está falando e você ver o que, é que ele está fazendo. Porque muitas das vezes ele consegue te entregar, através da linguagem não verbal, coisas que ele não está falando, mas ele está te mostrando. Então, e a escutativa é você escutar realmente o que ele está falando e você mostrar que você está ali por ele. Porque, como eu já falei, vai ser um tratamento a longo prazo. Vai ser uma variedade de consultas, uma diversidade de consultas que você vai estar em contato com esse paciente. Então, esse sentido que ele é importante para você, que você está escutando o que ele está falando, é muito bom. E, mais uma vez, fideliza o paciente junto com você. Tem uma adesão ao tratamento, melhora tudo, todas aquelas vantagens que a gente falou. E existe também, dentro dessa técnica de linguagem verbal e não verbal, dentro de linguagem verbal e não verbal, existem duas técnicas que são muito boas, chamada de técnica de facilitadores e uma técnica de sumarização. O que são esses facilitadores? É você utilizar tanto da sua linguagem verbal quanto não verbal para passar para o paciente que você está escutando e está atento para o que ele está fazendo. Então, você ele fixamente, você colocar a mão no queixo, você sinalizar para ele falar um pouco mais, são técnicas de linguagem não verbal. Assim como você pode utilizar facilitadores verbais, como sim, me fala um pouco mais sobre isso. São tudo facilitadores que vão impulsionar para que o paciente fale um pouco mais. E existe também a técnica chamada de técnica de sumarização. Sumarização é o que mais? Quando você pega um livro, tem lá, sumário, vem todos os tópicos que você está falando. Então o paciente chega para você e ele chega... a gente chama de poliqueixoso. Ele vai chegar com diversas queixas, com diversas coisas falando para você. E como você está escutando o que ele está falando, prestando atenção, você não está anotando, por exemplo, e nesse momento você pode tirar para anotar os principais tópicos, por exemplo, você pode deixar passar alguma coisa ou você não conseguiu entender bem o seu raciocínio clínico e muitas vezes o paciente está esquecendo de falar alguma coisa. Então, suponhamos, a Tati chegou lá na minha consulta e ela falou que ela está com dor, com febre e me falou mais alguma coisa. Então, eu olho para ela e falo, então, Tatiane, você quis me dizer o seguinte, que você está com dor, que você está com febre, que você tem isso e isso. Eu estou esquecendo de alguma coisa? Tem algo mais? Então, isso é você sumarizar as informações. Você vai juntar e você vai deixar mais claro, tanto para você como médico, quanto para o paciente, quais são as queixas dele. E dentro do método do primeiro componente, existe o CIF. O CIF é um mnemônico que para lembrar sobre sentimentos, ideias, funcionalidade e expectativas. Como que você vai abordar o CIF? O CIF é fácil de abordar? Depende. Muitas vezes você consegue abordar todos os 4 componentes na primeira consulta. Mas você pode mas muito bem você pode abordar os 3 componentes e não abordar um, e na próxima consulta você abordar. Tudo isso vai depender muito daquela queixa principal que o paciente está te dando. Então, por exemplo, agora eu estou fazendo rotação no ciclo de saúde da mulher e de controle de pré-natal. Tem um conceito de ideia. É muito difícil perguntar para o paciente que chega para mim grávida, a atriz chega lá grávida, e perguntar se ela tem ideia do que está acontecendo. Então, tem algumas situações que você não consegue utilizar os 4, mas, a princípio, você deveria utilizar os 4. Mas na aplicação, muitas vezes você não consegue utilizar todos eles completo. Mas vamos falar sobre cada um separado. O S, que é de sentimentos, você vai perguntar como o paciente está se sentindo. Porque através dessa informação, você vai conseguir fazer um levantamento de muitas coisas. Então, vou usar o exemplo de uma simulação que eu tive. A paciente chegava reclamando que estava com dor nos seios, que estava com dor nos seios. E a gente conversando, eu descobri que as dores eram normalmente próximas ao período menstrual. Então, eu já consegui mais uma informação. E ela falou o seguinte, quando eu perguntei, mas como você está se sentindo? Me conta um pouco mais. Ela falou, então,
Minha mãe faleceu faz 2 anos com câncer de mama. E agora eu fico com muito medo de tudo isso. Então, qual o sentimento que ela está tendo? O medo. Então, pode ser uma queixa realmente que a gente vai ter que investigar? Pode. Mas pode ser uma queixa psicológica também? Pode. Porque ela está com medo do passado que a mãe dela teve e ela tem medo de que aconteça o mesmo com ela. Então, isso entrega muito e te dá um norte para que lado você deve seguir. Quais são as ideias? O mesmo princípio dos sentimentos. Então, ela fala lá, você fala assim, tá, você me falou que você tá com dor, que você tem medo. E você tem alguma ideia do que possa ser? Aí ela vai falar, então, a minha mãe morreu com câncer faz 2 anos, mas ela tem um nódulo e eu não tenho. Então, pode estar associado com o meu ciclo menstrual. Então, ela tem aquele medo, ela pensa que pode ser aquilo, mas ela tem uma ideia de um ponto de vista diferente. Então, aquilo está muito confuso na mente dela e cabe a você orientar e tirar ela desse período de confusão. Assim como a questão da funcionalidade. O Wagner, é nesse I de ideias aí que se combate as fake news, né? Sim. Fala um pouco mais sobre o que você está pensando. Não, que o paciente vem com uma ideia que ele tirou da internet e Sim. o médico tem o dever, né, de explicar a fisiopatologia, como é da doença, etc., Sim. e aclarar e evitar que a pessoa que ela caia nessas enroscadas aí da internet. Com Hoje certeza. em dia a gente tem os pacientes Google, que qualquer sintoma vai lá, digita no Google e já vem com um diagnóstico de câncer, né? Então, eu acho que é isso que você quis dizer. Sim, isso mesmo. Porque muitas vezes, como o Pedro mesmo falou, ele já vem com uma ideia na cabeça que é aquele pronto. Então, você perguntar qual a ideia que está na mente dele, você vai conseguir entender se ele já sabe se ele acha que já sabe o que tem, ou se ele já tem um duplo sentido do que está acontecendo. Então, você vai entender o todo do paciente. Então, o lado psicológico do paciente. E a questão da funcionalidade. O que é essa questão da funcionalidade? É entender o que aquele processo de adoecimento daquela pessoa implica na função dela. Então, um exemplo. Na minha última simulação da gestante, ela era professora. A atriz falou que era professora. E ela estava com bastante edema. Então, ela falou assim, quando eu questionei sobre a questão de funcionalidade, ela falou que, sim, que era uma coisa que preocupava ela, porque ela não entendia como funcionava a questão de licença maternidade, se ela ia continuar conseguindo passar muito tempo em pé. Então, você aborda como o processo, seja de adoecimento ou não, porque a gravidez não é um adoecimento, né, fisiológico, mas como aquilo que o paciente está passando no momento mexe na função dele. Então, se eu tenho um paciente que está com... Você estava falando agora sobre, acho que pé diabético, era com gota. Então, suponhamos, ele é motorista de ônibus, passa o dia sentado dirigindo. Se esse paciente está muito grave com o pé dele, ele vai conseguir dirigir o dia inteiro? Não vai. Então, isso mexe na funcionalidade dele e o processo de adoecimento dele está interferindo nisso. Então, cabe a você, aí entra questões de atestado, questão de você pedir licença e tudo isso. E quais são as expectativas? O que relaciona as expectativas do CIF? As expectativas é saber o que o paciente espera de você como médico. Então, muitas vezes, o paciente está lá só para renovar a receita. Então, você fala assim, tá, mas me fala aí, o que é que você está esperando de mim hoje? O que é que você quer? O que você acha que você vai conseguir comigo hoje? Ah, não, doutor, só vim renovar minha receita. Não, eu só vim pegar um atestado porque eu estou de ressaca, eu não quero ir trabalhar. Então, dentro dessas expectativas, você vai entender o que o paciente espera que você faça por ele. Ou, não, eu só estou com dúvida nisso, eu queria muito que você me explicasse como é que eu vou tomar essa medicação corretamente. Porque a moça lá da farmácia não me explicou direito. Então, você vai ter uma noção de qual que vai ser o seu plano terapêutico com aquela pessoa, o que você vai ter que traçar junto com aquela pessoa. Então, que diz muito do que você vai precisar fazer. Só que uma coisa que acontece, inclusive aconteceu comigo e o meu professor falou no meu feedback, foi o seguinte: quando você começa a escutar tudo isso, muitas vezes, eu sou uma pessoa muito ansiosa, então isso interferiu junto também. Ela falou assim, ah não, mas eu fumo muito, eu bebo, vai falando várias coisas, e você, pela ansiedade, muitas vezes você já quer falar logo, não, você sabe que a gente vai ter que conversar sobre isso do seu cigarro, né? Você sabe que a gente vai ter que... E já começa a falar daí. E dentro do método clínico, ele faz o seguinte: primeiro você faz uma escutativa, então você escuta tudo. Não é agora o momento que você tem para falar sobre isso.
Você junta tudo e no final, aí sim, você define e você fala. Então, nesse momento é o momento de você utilizar a linguagem verbal e não verbal, utilizar técnicas de sumarização, mas não é o momento ainda de você indicar medidas terapêuticas, farmacológicas ou não, para o paciente ainda. É mais de você realmente escutar. Então, é escutar mais e falar menos. Alguma dúvida sobre o primeiro componente ou alguém quer acrescentar algo? Não. Tranquilo? O segundo componente, ele fala justo o que a gente está falando desde o começo, que é entender a pessoa como um todo. E o que significa você atender como um todo? É entender tanto a pessoa, então no contexto próximo dela, o que está ao redor dela. Então eu vou ver quem é o suporte de apoio dela, se é o trabalho, se é a família, fatores socioeconômicos, fatores de crença, como que está seu ciclo vital, individual, familiar, assim como as questões do contexto. A gente tem dois contextos. O contexto próximo, que é esse que está próximo realmente a você, como a palavra mesmo fala, e um contexto mais distante. Só que isso quem vai determinar é o paciente, o que é próximo e o que é distante dele. Porque através disso, você vai entender como é que funciona a rede de apoio, como é que está a questão, muita questão socioeconômica, de crença, de família. Então, você vai entender o histórico social da pessoa, que correlacionando com o modelo biomédico, seria o HS, que seria o histórico social da pessoa. Então, é nesse momento que você vai tentar abordar essas questões. Ele é um pouco mais tranquilo da gente falar. O terceiro componente, que é o que a gente estava falando, que eu já me adiantei, minha ansiedade gritando e estava falando antes, é sobre elaborar um plano conjunto de manejo dos problemas. Eu coloquei em maiúsculo ainda, plano conjunto, porque é aquilo que eu falei lá no início. Não deixa de ser um processo de hierarquização, onde o médico manda e o paciente obedece, e passa a ser um conjunto dos dois. Então, o que é que eu vou fazer nesse momento? De novo, já escutei tudo, escutei no primeiro componente, escutei no segundo. Então, agora eu vou definir quais são os problemas. E essa definição de problema, muitas vezes, o que é mais importante como médico agora, talvez não é o mais importante dele como paciente. Porém, a gente vai ter que avaliar. Se for causas orgânicas que sejam mais importantes, então a gente vai ter que definir como um principal problema agora. E a gente vai definir quais que são esses principais problemas. Então, a gente vai, mais uma vez, sumarizar. Então, vou colocar na frente do paciente tudo o que ele me falou e vai ajudar, novamente, junto para o paciente e junto para mim. E eu vou traçar uma meta. Então, qual vai ser essa meta? Então, Tatiane, você me trouxe esses problemas. Você concorda que hoje a gente conseguiria resolver dois desses problemas que você trouxe para mim? Então, eu estou traçando uma meta e eu estou falando assim, esse e esse problema a gente vai conversar hoje. E a partir disso, eu vou determinar os papéis. E como é que eu vou determinar o papel? Então, Tatiane, cabe a mim como médico te aconselhar, te prescrever a medicação se caso for necessária, mas cabe a você, somente a você, o papel de mudar seus hábitos, por exemplo. Então, eu vou determinar o que é meu dever e minha obrigação como médico, mas o que passa da minha função como médico, o que é do paciente. E, juntamente disso, eu vou pactuar os cuidados. Que é fazer o quê? Que o paciente aceite aquilo que está acontecendo, aquilo que eu estou falando. E aí, eu entro num ponto. Porque muitas vezes a gente fala... aqueles 3 pilares, o médico falou isso para mim, eu nunca esqueci. O Dr. Miguel, muitos de vocês devem conhecer ele. Um médico incrível aí do Paraguai. Ele fala, existe uma mesa de 3 patas. Uma é a atividade física, uma é a alimentação e o outro é medicação. E se você tira uma dessas pernas, a mesa cai. Então, muitas vezes o paciente é fumante, ou é etilista, e ele está com uma queixa respiratória, ele é fumante, está com queixa respiratória. Então, normalmente, no modelo médico, você fala, não, o senhor sabe, a gente vai tentar diminuir esse cigarro e tal. Mas muitas vezes o paciente não aceita. Ou ele fala, tá bom, ok. E vai sair e vai estar fumando já lá fora. Então, nesse momento de você determinar os papéis e pactuar os cuidados, então ele fala assim, tá, o senhor fuma quantos cigarros por dia? Aí te falar um maço de cigarro. E quando que o senhor fuma? Então, quando você começa a fazer isso, entra outro tópico que a gente chama de entrevista motivacional, que você vai conseguir captar
em qual momento dos elementos da entrevista motivacional que aquele paciente está. Só que, fora a entrevista motivacional, você pode fazer o quê? Ah, doutor, eu fumo muito quando eu estou ansioso. Aí você pergunta para ele, quando você está ansioso, qual outra coisa que você costuma fazer? Ah, às vezes se eu for jogar bola com meus amigos, diminui minha ansiedade. Aí eu falo, vê só o seguinte, se quando você estiver ansioso, você optar por ir jogar bola ou por fazer outra coisa com seus amigos do que fumar, você vai estar diminuindo o cigarro e você vai estar fazendo atividade física, porque você vai estar jogando futebol, você vai estar correndo, você vai estar vendo seus amigos. Vê, ó, duas coisas boas em uma só. Então, observa que eu estou tentando falar com ele para fazer uma mudança, mas eu não estou sendo taxativo, eu não estou sendo rígido, eu não estou obrigando, entendeu? Porque muitas vezes o paciente ele se sente acuado quando você manda. Então, você vai ter que fazer isso, pronto, acabou. E ele vai sair, vai dar as costas para você e vai falar, não vou fazer o que esse médico está falando, ele nem me conhece direito. Então, utilizar isso, assim como também, dependendo da queixa, você utilizar os elementos da entrevista motivacional, vai te ajudar bastante nisso. Esses conhecimentos da entrevista motivacional ajudam muito, principalmente nessa parte de pactuação de cuidados. E no nosso caso ainda, durante as simulações, a gente não se apresenta como médico, a gente se apresenta como acadêmico e fala, então, eu como acadêmico só posso ir até aqui. Então, agora eu vou pegar tudo o que eu acredito que seja e vou passar para a minha preceptora, que sempre é a Soraya. E vou passar para a minha preceptora Soraya. Então, eu vou pactuar com a minha preceptora, e seja tanto agora no acadêmico quanto no internato, eu tenho que pactuar essas informações com ela para então passar para o paciente. Então, a gente tem mais esse ponto como acadêmico. E o quarto componente é aquilo que a gente já estava falando, intensificar a relação entre a pessoa e o médico. E o que isso vai gerar? Uma construção longitudinal, que é o que eu já vinha falando desde sempre. Porque não tem como você falar de um componente separado se você não juntar todos eles, porque eles conversam entre si. Então, você vai ter que lembrar que aquele paciente é único, que aquele paciente é individual, que você vai ter que tratar desiguais por desiguais, que aí entra a questão da equidade, muitas vezes. Então, diferentes pessoas, você tem diferentes abordagens. Então, não é porque isso funcionou para o paciente X que pode funcionar para o paciente Y. Porém, cada um deles vai permitir. Só que uma coisa que, inclusive, muita gente fala assim, é tudo muito lindo, mas quando eu estiver lá na UBS, por exemplo, e tem uma fila de 15 pacientes lá fora, como é que eu vou fazer tudo isso? E existe uma demora permitida da consulta, porque um paciente pode chegar e ele pode demandar 30 minutos do seu tempo. Mas vai vir outro paciente que é só para uma renovação de receita, ele vai demandar 5. Então, cabe ao papel do médico, junto com a sua equipe multiprofissional, fazer essa pactuação de agenda. Como normalmente os pacientes eles são os mesmos, eles são frequentadores da mesma unidade, acaba que, através do histórico dele, você já consegue determinar, esse paciente eu vou demorar um pouco mais. Então, diminui um pouco da minha agenda para tal dia. Então, tem algumas coisas que você consegue controlar, outras realmente fogem do controle, mas aí cabe a você fazer esses ajustes na sua agenda. E uma coisa que é muito importante é sobre respeitar os nossos próprios limites como médico. Porque muitas vezes nós nos sentimos frustrados por não conseguir, por mais que tentamos dar o nosso melhor, nem sempre a gente atinge o objetivo que foi proposto por nós. E muitas vezes passa do nosso limite como médico, ultrapassa isso. Então a gente tem que lembrar que por mais que a nossa intenção seja melhor, vai existir alguns momentos na nossa vida que a gente não vai conseguir. E isso é tranquilo, é ok, mas você tem que se perguntar, eu estou dando o meu melhor? Então, se você está se dando o seu melhor e você entende que aquele está passando do seu limite como profissional, aí cabe a você o discernimento para recuar um pouco e para ver até onde você pode ir também. Então, inclusive, isso traz no livro da Moira sobre isso, sobre respeitar os nossos próprios limites muitas vezes. Alguma dúvida sobre os componentes? Algum deles não ficou muito claro? Eu queria só revisar para ver se está correto aqui a linha de raciocínio, tá? Então, nesse método centrado na pessoa, você tem aí os 4 primeiros componentes, certo? Sim. O primeiro componente, você vai estar... você tem o papel de receptor.
O paciente, ele que atua ativamente te contando tudo que ele está experienciando com a doença, as expectativas com a doença, etc, né? Sim. Tá. E aí que entra o CIF, que são os sentimentos que o paciente tem em relação a essa doença, as ideias que o paciente tem nessa doença, que podem ser ideias erradas ou ideias certas, ou o paciente que trouxe do Google, ou que é o vizinho que contou que não sei o que, etc. E aí que o médico entra para desmistificar e ensinar o paciente sobre a doença dele. Depois entra no CIF ainda, isso é na primeira etapa, né? Entra a funcionalidade, né? E Ô, Pedro, só presta atenção, só que isso é uma pegadinha muitas vezes, inclusive isso caiu no meu OS, que tinha assim no OS, falando que o CIF era o primeiro componente, e não é. O CIF faz parte. Do primeiro componente. Uhum. Mas pode seguir. E daí as expectativas que o paciente tem em relação à doença dele. Então, nessa primeira etapa, nós, né, os médicos, vamos atuar como receptores do que tudo que o paciente vai contar pra gente. Isso. Depois vem o segundo paciente, que é entender a pessoa. Primeiro você entende a experiência do paciente com a doença e a segunda etapa você entende a pessoa. Isso. Como é que ela trabalha, como é que é o familigrama dela, as interações da família, a religião, que mais? Qual é o grau de vulnerabilidade que essa família tem, que essa pessoa tem, né? Isso. O terceiro. Fala. Então, aquilo que eu falei, para você resumir na sua cabeça, é um contexto próximo e um contexto distante ou amplo. Então, você vai entender os dois contextos da pessoa onde a pessoa está inserida. O terceiro ali é a parte que você vai o manejo, né, o tratamento do paciente junto com o paciente. Não adianta o paciente chegar, você falar assim, só come, a partir de agora você só vai comer produto orgânico, sendo que você sabe que o paciente não tem dinheiro para comprar produto orgânico que é caro, ou que tem uma medicação que é cara, que ele não tem acesso, né? Então, você, nessa terceira etapa, o paciente chega e ele te conta, olha, nesse exato momento da minha vida, eu posso fazer tal coisa. E você ajuda ele a melhorar aos poucos, né? Isso. E é sempre importante você perguntar também, que eu acabei esquecendo de comentar, se você perguntar se ele entendeu tudo que você falou. Então, lembra da técnica de sumarização que eu estava utilizando? Agora você pede para ele falar isso. Então, você fala assim, Pedro, você vai tentar comer um pouco melhor, você vai tentar reduzir o cigarro, você vai usar tal medicação. Aí você fala, né? E puxa outro assunto e depois você volta e fala assim, então, Pedro, qual foi aquelas coisas que eu te falei? E ele vai te falar na linguagem dele. Porque aí você vai ver se ele está compreendendo e se ele realmente entendeu o que ele precisa fazer. Entendeu? Então, você faz com que ele sumarize para você agora. Ele te dá o feedback. Sim. E o quarto componente aí é a relação médico-paciente, né? Isso. É que vai amarrar todos eles. Ele vai fazer com que intensifique essa relação. É como eu falei do médico lá da UBS. Ele tenta aderir à população, à comunidade, e para junto com isso, você intensificar essa relação médico-paciente. Então, você vai ter uma intimidade maior com o paciente no sentido de ele vai se sentir aberto para te contar sobre a vida dele, ele vai se sentir aberto para te explicar quais são os reais problemas da vida dele. Então, você está intensificando essa relação. Entendido. Alguém ficou com alguma dúvida em relação aos componentes? Ou a aplicação, algum exemplo? Pode falar. Eu queria só chamar a atenção nesse ponto aí. Aqui, que a gente na Liga, a gente está desenvolvendo alguns projetos, né? E a gente tinha comentado sobre isso, e até a interna que está lá na unidade de saúde familiar com a gente, ela comentou como que é importante, no caso do Paraguai, para fechar esse ciclo. Eu tô visualizando como um círculo, tá? Tipo, porque não existe a gente explorar na unidade de saúde familiar, na medicina familiar, e nesse método, sobretudo, explorar só a saúde, né? Só a doença, é uma coisa que a gente tem batido muito. Mas no Paraguai, a gente tem que lembrar que, por exemplo, é um país bilíngue, muito pobre, e que eles valorizam muito a cultura deles. E que está certíssimo. Nós é que estamos errados de não... Sim. Como faz diferença
por exemplo, na unidade de saúde familiar, você cumprimentar o paciente em Guarani, por exemplo. Isso te abre portas, isso fecha essa intensificação, relação pessoa-médico, entender o que o paciente está falando, e aí algumas pessoas aqui viram que, tipo assim, quando o paciente fala KRN, que é uma erva, como é o nome? Stevia, né? É um adoçante, ele não vai falar stevia, não vai falar adoçante, endulcorante, ele vai falar o nome da erva que ele consome. Então, como que é importante a gente saber essas palavras? Não precisa saber Guarani, a gente sabe que é difícil, mas sem fechar essa relação médico-pessoa, a gente não vai conseguir chegar em lugar nenhum, porque o paciente se trava, né? Só essa observação que eu acho que, assim, tá muito... Obrigado. Cândido, você travou para mim agora no final, não consegui entender a última frase que você falou. Travou só para mim ou para todo mundo? Eu falei que era isso, assim, que era só essa observação, só para fechar trazer, eu acho que esse método é o mais importante na saúde da família, porque a gente tem falado isso, e quem está na liga sabe que eu falo o tempo inteiro, eu me emociono sempre que alguém fala isso. É a gente entender que a gente não trata doença, a gente trata pessoas. E ali no médico da família, o nome já fala, né, gente? É o médico da família. É o médico que entra dentro da casa, que visita e tal. E aí, nesse ponto, eu estou trazendo para o Paraguai, tá, Wagner? Assim, tipo, a gente tem que sempre tentar trazer para cá, no nosso caso, né, que está aqui ainda. E que faz prática ali. Porque foi falado isso com a gente, inclusive. Eu não lembro com quem que estava comigo na sala. Que a menina falou assim, como que faz diferença você cumprimentar, às vezes, em Guarani. E é um risco. Sim. Porque se você folgar e falar o resto em Guarani, né? Aí você tem que chamar a licenciada. Mas joga faz lá uma um Bahia diferença. Chapar. Abre a porta, fica essa... Ele vai falar que travou, por favor. Uma coisa... E travou. Oi? Tá travado. Travou? Eu travei? Agora voltou. Oi? Voltou. Tá. Eu falei que, assim, joga um Bahia Chapar, o paciente, eu faço isso muito com outras línguas, às vezes, assim, quando eu travo em alguma língua, no inglês, inclusive, que é básico, né, assim, eu às vezes, quando eu não entendo uma palavra, eu entendo o contexto. Então, se o cara está falando em Guarani, eu vou... Até porque eles não falam só Guarani, né, eles falam de Opará. Então, eles vão completar sempre a frase com o espanhol e vão te apontar o que eles estão falando. Por exemplo, se ele estiver falando dor de cabeça, ele vai botar a mão na cabeça. Linguagem deixa ele falar. Deixa ele falar, porque isso vai intensificar a sua relação com ele. Ele vai ver que você está interessado na cultura dele. E o lado contrário corta essa relação, que é o quê? Que é uma coisa que a gente passa aqui no Paraguai. Como a gente tem professores que falam em português o tempo inteiro, porque eles querem fazer revalida, a gente vai para o posto de saúde e os pacientes também falam. E isso o doutor falou comigo, com a Lia e com a Alessandra. Essa é a sorte de vocês, porque aqui o paciente, às vezes, ele se adequa a vocês, e não deveria ser assim. Palavras literais dele, falando assim. E é verdade, porque quando a gente fala em português, isso cria uma barreira. Porque o cara mais humilde, mais ligado à cultura, ele vai falar, pô, esse cara tá aqui no meu país, na minha cidade. Eu ainda tô travado? Não, tá certo. E aí ele vai falar isso tudo e vai falar assim, não tem que ter relação com ele. Me dá meu remédio, eu vou embora. Né? É importante a gente estar pegando... Até aqui, nesse ponto, eu acho que é isso. Só Se isso, é que vai tomar um remédio, né? Isso. Pois é, porque... a gente que está ali na unidade de saúde familiar agora... E travou de novo. Tá travando, né? Tá travando. Né? Oi. Gente. Oi. Pode falar. E agora? Pode ir. Tá. Bom, só para finalizar, o próprio doutor falou com a gente que se um paciente estiver falando em Guarani, ele atende e depois traduz para a gente. Então, assim, é justamente para não cortar essa relação dele com os pacientes dele, né? É muito, muito, muito importante a gente ter uma relação. O médico da família é o médico de cabeceira, né, gente? Sim.
É isso. A importância que a gente trouxe esse assunto logo no começo das aulas foi justamente para a gente entender essa abordagem que a gente vai ter com o paciente, né? Que muita gente que está indo para a UBS agora não teve nenhum contato prévio com o paciente, então isso para meio que dá um norte, né? Como é que eu vou fazer? Eu chego, primeiro eu escuto, depois eu entendo o paciente, e daí na hora de fazer o tratamento eu tenho que entender quais são as limitações que ele tem, de intelectuais, para entender a doença, as limitações financeiras para pegar o remédio, e a partir daí, né, fazer o tratamento, o plano terapêutico conjunto, né? Não é só chegar, igual o Wagner falou, chegar lá, a gente tem várias folhas para coletar dados, né? Chegar, ficar com a cabeça baixa, ficar perguntando e preencher a folha e o paciente ir embora do mesmo jeito que chegou. Então fica aí para todo mundo a importância desse assunto, né? Queria dizer, por isso que a gente está trazendo o Wagner para falar disso logo no começo das aulas da nossa liga. Então, uma coisa que o Cândido falou, e é muito verdade, e eu vou trazer isso como exemplo, é o seguinte: logo na identificação do paciente, então você identificar o paciente e você acolher, o paciente já se sente acolhido, e a partir do momento que ele começa a falar e você está só ouvindo, então você consegue determinar qual o nível de escolaridade do paciente, qual a linguagem que o paciente está usando. Então, muitas vezes, se você está trabalhando no interior, por exemplo, só falar para o paciente, uma professora minha, acabei de lembrar exatamente da frase que a minha professora falou. O paciente muitas vezes chega com a dor de cabeça dele e sai com a cefaleia do médico. Porque o médico utiliza muitas vezes um vocabulário tão rebuscado, tão técnico, que o paciente sai pior do que ele chegou. Então, não adianta utilizar a linguagem que a gente conversa entre acadêmicos ou entre os próprios médicos e o paciente não entender. Então, você tem que entender, como que ele está falando, das palavras que ele está utilizando, você vai entender o grau de escolaridade, a linguagem que ele está falando, se é uma linguagem mais informal. Então, você consegue trazer ele, você consegue acolher, entender e trazer ele para perto de você. Então, isso a minha professora de PM SUS, ela falou exatamente essa frase. O paciente muitas vezes chega com a dor de cabeça e sai com a cefaleia, com a dor de cabeça dele e sai com a cefaleia do médico. Então, por conta justamente dessa dificuldade de linguagem. Mas quando você começa a escutar mais, ver mais e falar menos, você consegue ter esse entendimento maior. Como a gente falou sobre os 4 componentes, e tem uma coisa que ele está dentro do método clínico, só que ele traz um aspecto um pouco mais, digamos, objetivo. Porque vocês devem já ter ouvido falar, devem conhecer, existe uma plataforma chamada eSUS, que é nela, utilizada nas UBSs, que você vai colocar e você vai alimentar ela com dados sobre o seu paciente. Tem tanto em formato digital, que no caso é essa plataforma do eSUS, como também em alguns lugares utiliza o prontuário por escrito. Independente da forma que seja pelo eSUS, seja pela história clínica impressa, seja pelo qual deles for, você tem que ter uma forma de registrar os dados, tanto porque nossa memória não é um computador, a gente não vai conseguir lembrar dessa informação de todo o paciente, e muitas vezes não vai ser você que vai atender aquele paciente outra vez, pode ser outro médico. Então aquilo tem que estar por escrito, tem que estar registrado. Então foi por isso que eu trouxe outra coisa para a gente conversar também. Essa é um pouco mais técnica, um pouco mais rápida, mas é de grande importância, que é justamente o registro clínico orientado por problema. Então, nesse registro, seja ele materializado de forma impressa ou eletrônica, ele vai constituir uma memória e vai constituir um registro da história daquele paciente naquela unidade ou nas outras unidades. Então, a partir dele, eu vou conhecer o paciente. Existe um livro que é do... esqueci agora o nome do autor, mas ele chama-se Os 7 Passos da Consulta. E nesses 7 passos, o primeiro passo dele, ele fala preparação. Preparação pessoal do médico, porque muitas vezes o médico vai atender o primeiro paciente, mas ele não dormiu bem, não tomou café da manhã, brigou com o namorado, brigou com a namorada, tá com raiva, e muitas vezes ele pode descontar aquilo em quem não merece. Então, preparação psicológica do médico para poder atender, dar o melhor dele. E a segunda é você pegar o registro clínico do paciente antes da consulta e você entender quem é aquele paciente melhor. Quando você está dentro do contexto de uma UBS, por exemplo, muitas vezes você vê o nome do paciente, você já lembra o que aquele paciente tem, você já tem uma convivência maior com ele. Mas quando isso não é, né, principalmente para quem está conversando, é importante você fazer essa preparação. E o segundo ponto é justamente o acolher.
Mas nesse registro de dados e definições de problemas, existem 3 formas que você pode fazer isso. Você vai montar uma base de dados da pessoa, então é nela que você vai ter o nome, o endereço, o telefone. Agora, por exemplo, foi muito importante a gente ter o endereço e telefone das pessoas, porque os pacientes que tinham comorbidades, que faziam atendimento na UBS, aí estavam telefonando para tomar vacina. Então, vê só a importância de ler o registro de lá, reconhecer que tinha uma comorbidade, e tinha os dados de identificação do paciente, e a gente conseguia entrar em contato para ele vir tomar vacina. Então, como é importante essa base de dados? Existe também uma coisa chamada lista de problemas, que é nela onde você vai literalmente pontuar quais são os pontos, mas como ela é de fácil entendimento, você olha para ela, tem lá fase aguda, fase crônica, problemas. Eu não quis trazer tanto ela, e não é a que mais utiliza, por exemplo, no ESUS, que foi o exemplo que eu dei. O que eles utilizam são as notas de evolução clínica, que eles usam o SWAP. O SWAP também é um mnemotécnico que utiliza para você fazer o quê? Falar sobre as questões subjetivas, sobre as questões objetivas, sobre a sua avaliação e qual vai ser o seu plano. Então, observa que ele segue, ele não tem sido desenhado dentro do método clínico, mas ele segue praticamente a mesma ordem. Inclusive, quando você lê a definição, na parte subjetiva, ele fala que é nesse momento que você vai incorporar o primeiro componente do método clínico, do MCCP. Então, o S do SWAP, de subjetivo, ele vai trazer tudo que é realmente subjetivo. Então, o que o paciente está trazendo. Eu vou mostrar um exemplo daqui a pouco para ficar um pouco mais claro isso. Na parte objetiva, você vai fazer o exame físico do paciente. Então, muitas vezes, essas questões mais objetivas você vai colocar nesse ponto. A avaliação é o quê? Você juntar o subjetivo, juntar o objetivo, e você vai fazer uma avaliação daquilo que está ali. E o seu plano? Qual é o seu plano diagnóstico? Quais são as suas hipóteses? Qual vai ser o seu plano terapêutico? Qual é o plano de segmento? E como que foi a questão de prevenção e promoção à saúde? Então, tudo isso você vai colocar dentro dos planos. Seja no diagnóstico, seja no terapêutico, seja de segmento, ou seja de prevenção e promoção. Por que eu falo do SWAP? Porque quando abre lá o ESUS, eu tive a oportunidade de ver isso, abre 4 caixinhas, que é justamente o S, o A, o S, o O, o A e o P. E você vai alimentando essas informações do ESUS. Então, por isso que eu quis trazer mais o SWAP para a gente, se não conhecer, ou quem conhece, ver um pouco mais. E aquilo que a gente está falando, qual foi o motivo da consulta? Então, você vai colocar lá, pessoa vem para controle do diabetes, a qual trata com 5 anos, sem controle adequado da glicemia. Qual é a minha impressão do profissional? Pessoa evita contato visual. Então, você já está colocando o que é subjetivo. Dentro do objetivo, eu vou fazer o quê? Posso calcular o IMC do paciente. Nesse subjetivo, o jeito que o paciente se porta, se ele é colaborativo, se não é colaborativo, sim. Isso. Tudo que for subjetivo do paciente, você vai colocar aí. Tipo, parecendo que está tendo maus tratos, ou... Isso. Inclusive, um professor meu falou o seguinte, quando o paciente... Ele usou o exemplo, principalmente de violência na mulher, que a gente está debatendo agora a saúde da mulher. Então, se a mulher ela chega, e normalmente ela tende a vir de casaco, independente de estar frio ou não, e ela vem de casaco, com braços cruzados, e tudo que ela vai falar, ela olha de canto de olho pro companheiro, então isso já te dá um indício, através do contato da linguagem não verbal, no caso da linguagem não verbal, no caso, de que algo ali não está certo. Então, muitas vezes, você pode tentar intervir nesse momento, e é o seu dever intervir também, entendeu? Então, captar esses sinais. E tudo isso você vai ser colocado no seu subjetivo. No objetivo, você vai colocar, como eu estava falando, o IMC, quais são os valores pressóricos, como é que está o exame de pele. No A, na avaliação, você vai juntar o S e o O. Então, o paciente chegou com motivo de consulta para controle de diabetes. E eu vejo que ele vai precisar de insulina. Então, eu juntei os dois e vou colocar aqui. Diabetes imunodependente, está com sobrepeso. Então, eu vou estar colocando a minha avaliação. Então, o paciente não chega falando para mim que ele está com micose. Mas na minha avaliação, que é médica, eu posso colocar como micose. E observa que o paciente, aquele exemplo que eu falei antes, ele é poliqueixoso. Ele não vem com uma queixa só. Então, eu tenho que determinar quais são os problemas e aí tratar.
Porque um problema dele é o diabetes. O outro problema dele é o sobrepeso. Esses dois estão correlacionados? Estão. Mas a micose... Qual a probabilidade da micose estar correlacionada com o diabetes? Então, é um problema secundário que eu também vou tratar. Mas é outro problema. Então, metas diferentes para problemas diferentes. Ô, Wagner, tem muito aluno aqui que está no segundo ano, no terceiro ano, ainda não sabe muito também essa coisa de subjetivo e objetivo, diferença de sinais e sintomas. Tá. É importante a gente explicar. Sim, o sinal é tudo aquilo que pode ser mensurado. Essa é a definição de sinal. Então, febre, eu consigo mensurar, eu consigo medir a temperatura do paciente. Então, é um sinal. Então, ele é uma coisa que é mais objetiva. O peso do paciente eu consigo medir. Então, são tudo coisas mensuráveis e coisas que eu consigo ver. Então, o paciente não precisa também te dizer o valor, né? Você sozinho consegue obter o valor, né? Já um uma coisa termômetro, com uma fita, com uma balança. Isso. Tudo que é mensurável, né? Já o subjetivo é aquilo que o paciente sente. Então, é o sintoma. Então, se ele fala para mim, eu tô com dor de cabeça, a não ser que eu utilize uma balança que existe da quantificação da dor, em termos normais, eu não consigo falar se é verdade ou se é mentira que o paciente está com dor de cabeça. Então, é um sintoma. O paciente está falando para mim que ele está sentindo dor de cabeça. Então, é uma coisa que é subjetiva dele e é referido pelo paciente. Já o sinal, o médico consegue avaliar no paciente. Então, eu consigo falar se aquele sinal realmente existe, se aquele sinal não existe. Então, são questões de mensurar e não mensuráveis. Acho que ficou claro ou alguém não entendeu? As pessoas do segundo ano, terceiro ano aí, se manifestem, por favor. Entendi Para bem. mim ficou claro. Ficou claro? Sim. E o plano, aí você vai vir. Qual vai ser o seu plano diagnóstico, então? Qual vai ser a sua conduta? Tudo isso aqui entra no manual do Ministério da Saúde, eles trazem sempre como manejo. Então, o manejo, ele vai incorporar quais que vai ser os meus planos de diagnóstico, qual que vai ser meus planos terapêuticos, qual que vai ser meu plano de segmento. Então, quando você pegar para ver o livro do Ministério, ou de qualquer um desses, Secretaria de Saúde, qualquer um desses protocolos, eles englobam tudo isso como manejo, que é o que você vai fazer com aquele paciente. Então, tudo isso está dentro desse plano de cuidados com o paciente. Alguma dúvida do SOAP? Algo que não ficou claro? Algo que falou que... Não, acho que ficou claro. Primeiro Claro. Você vê o que o paciente A Bárbara refere. queria falar. Oi? Acho que era a Bárbara que queria falar. Alguma das meninas. Ia perguntar de diabetes, eu ouvi. Não, eu só falei que eu entendi bem a diferença dos sinais e sintomas. Entendeu? Então, pelo que eu entendi, vamos fazer um resumo aí. Primeiro é o que o paciente refere, depois, no objetivo, é o que o médico consegue observar por si mesmo. No A, você junta os dois e cria uma hipótese diagnóstica. Isso. E no plano, você faz um plano diagnóstico, terapêutico, segmento e educação. No plano de diagnóstico, pode ser, será que o paciente precisa fazer mais um exame laboratorial? Né? Será que o paciente precisa fazer mais um raio-x, fazer mais um hemograma? Daí, esse é o plano diagnóstico, né? Para confirmar o A, para confirmar a avaliação, certo? Isso. E depois você faz o plano de tratamento, a medicação, o tempo, dose, etc. E o segmento, que é como o paciente vai viver ou não, né? Com uma doença daqui para frente, sendo ela crônica, por exemplo. Atualização, Pedro. É doença crônica? Não. Condição crônica. Isso. Nossa, minha professora pega no pé com isso. Outra coisa também que eu vou falar para vocês, que é comum, eu mesmo vi falando e eu vivo levando... Obrigada. Que a gente tem muita mania de falar assim... Postinho! Isso mesmo. Eu tô indo lá pro postinho. Perde um pouco da credibilidade quando se fala postinho. Às vezes a gente tá fazendo visita domiciliar e fala, apareça lá no postinho. Dá um ar
diminutivo, de tipo, não vai resolver o seu problema lá. Então, tem isso da adequação de linguagem, muitas vezes. Eu venho me corrigindo, porque toda hora eu fico falando postinho. É efeito nocebo isso? Fala postinho. Você tem que usar o efeito placebo e nocebo, né? No caso seria o nocebo, né? Eu tô falando postinho, já tô diminuindo o local. Isso. Se eu falar o posto é placebo, o paciente já vai mais confiante, né? Exatamente. A Tati estava aqui na minha orelha ontem por causa do postinho também. Aqui eu coloquei para alguém falar alguma dúvida, seja do método clínico, seja de algum exemplo, algo correlacionado. Alguém tem alguma dúvida? Dúvidas, mágoas, recordações? Uma coisa que eu vou falar para vocês, eu não coloquei como escrito, mas é o que eu uso na minha cabeça quando eu estou nas simulações. Eu chego, eu que levanto, vou recepcionar o paciente, vou receber o paciente, então faz a identificação, faz o acolhimento, utilizo o primeiro componente, segundo componente. No livro mesmo, ele fala que o exame físico deve ser feito junto com o primeiro componente. Mas isso, quando em termos práticos, inclusive meu professor falou isso com a gente, que fica melhor posicionado quando você primeiro escuta tudo e depois você faz o seu exame físico. Então, isso é termos práticos, não que está escrito lá na literatura. Primeiro componente, segundo componente, eu estou abordando ali o CIF, estou abordando o contexto próximo, o contexto distante. Chamo o paciente para a maca, acho que é isso. E vou fazer o exame físico, cabeça aos pés, ou direcionado, depende muito. E depois eu volto, aí eu vou pro terceiro. Por quê? Porque aí eu já juntei as informações subjetivas com as informações objetivas, e a partir disso eu consigo montar meu plano e eu consigo definir problemas. Porque muitas vezes o paciente não me veio falando sobre obesidade, um exemplo. Mas no exame físico, eu vejo que ele está com obesidade. Então, eu estou juntando o subjetivo, o objetivo e estou fazendo a minha avaliação. E depois da minha avaliação, eu entro com o meu plano de manejo de cuidados. Então, eu faço nessa ordem. Aí eu falo tudo o que o paciente precisa saber e em todos os momentos, no final também, e tanto no começo quanto no final, mas mais no final, eu sempre pergunto se entendeu, peço para me explicar e faço isso que eu coloquei agora. Tem alguma dúvida? Tem algo que eu posso te ajudar mais? Falar, não. Então, agora como eu estou de consultas pré-natais, não falo. Então essa data da sua próxima consulta é tal dia, certo? Combinado, nos encontramos aqui. Então, eu faço o agendamento e mais uma vez, eu fidelizo o paciente junto a mim. Então, isso é bem importante você fazer isso. Aqui foram as referências que eu utilizei. Então, tanto o livro de Medicina Centrada na Pessoa, da Moira, quanto algumas informações numa biblioteca virtual chamada de UnaSUS, que é um ambiente riquíssimo de várias informações sobre tudo. E eu coloquei também o meu Instagram e meu e-mail, que caso alguém me sigam lá, e podem mandar, que eu tento responder o mais rápido que eu conseguir, ou mando um e-mail, o que vocês quiserem, pega o meu número, qualquer coisa. Todo mundo sabe que eu fico aí à disposição. É isso, gente. Vou pedir para o Wagner parar de apresentar ali, para a gente ligar a câmera para conversar com ele agora. É muito legal você trazer esse assunto, porque foi o que eu falei antes. Muita gente ainda não tem contato com o paciente, não sabe como é que é, tem medo e tal, e acho que essa aula dá uma visão geral de, tipo, como tem que proceder, né, a consulta com o paciente, né? Exato. Uma coisa, tipo assim, na minha primeira, porque a gente não tanto por questões da pandemia, tanto questões de logística mesmo, a gente não tem contato com o paciente ainda. Ficam por uns períodos um pouco mais para frente, o pessoal do internato e tal. Então a gente tem esse contato de simulação, mas por mais, eu falo para vocês, por mais que você saiba, a gente vai sabendo que são atores, você fica nervoso, eu juro a vocês que eu vi a perna da mulher com edema. Eu não sei se eles fazem alguma coisa, ou se é maquiagem, ou não sei o que é, mas isso traz pra gente uma compreensão disso, sabe? E a aplicação do método. Mas uma coisa que eu acho mais importante é o feedback que vem depois. Porque uma coisa que
uma atriz falou pra mim, no final, ela falou assim, eu já fui muito médico de verdade, tipo, na consulta, e ele não me acolheu como você me acolheu, ele não teve empatia como você teve, ele não olhou no meu olho como você olhou. E escutar isso, por mais que você saiba que é uma atriz, ou que, tipo, você entende que o método funciona, porque ele busca muito essa questão de olhar no olho, de você estar na mesma altura, de você falar na mesma linguagem, de você mostrar que você está ali, de você mostrar que você dá suporte realmente. Eu posso mandar depois, eu mandei para o Pedro, mas depois eu faço digitado, que minha letra nem eu entendo tem hora, que é sobre a entrevista motivacional, porque eu estou encantado por ela. Porque ela fala justamente sobre isso, da aplicação dela na prática, na atenção primária, de você entender em qual dos pontos ele está e como você intervir. Porque é muito fácil o médico chegar e falar, não, eu não consigo ajudar ele, eu vou derivar ele para o psicólogo. Mas mal sabe que tem uma fila de um mês para ter atendido o psicólogo, ou que o psicólogo fica longe, que ele não vai. Então, custa eu tirar 5 minutos e conversar um pouco mais com o paciente e entender o paciente como um todo? Posso dar um exemplo? Dá. Hoje, há uma paciente que eu e a Jéssica Nossa, nesse exemplo atendemos. animada. Vamos ver se a gente está começando a aplicar esse método aí. A gente atendeu a Ana Carolina, ela já tem uma mãe que tem uma perna amputada, já tem um histórico familiar não muito legal. E a gente, vendo que, assim, ela estava com a pressão muito alta, a gente acabou perguntando sobre se ela estava passando por algum momento de dificuldade emocional na família, né? Porque a gente sabe que, às vezes, o paciente até toma medicamento, assim, a gente sabe que ela é um pouco de sobrepeso, mas, assim, o que está desencadeando aquilo, e ela comentou com a gente que, a sobrinha, né, Jéssica? Acho que é sobrinha dela, que é como uma filha para ela teve uma paralisia facial faz alguns dias. Então, assim, é uma coisa que a gente, às vezes, fala, você não toma um medicamento, você não faz dieta, você não faz atividade física, e lá atrás, em outro lugar, que está a motivação daquele problema dela, né? Achei bem, assim, você comentando e a gente buscando tentar fazer isso quando você for atender o paciente, que aquilo que você está vendo tem a pontinha do iceberg, né? Buscar lá embaixo a profundidade do problema daquela pessoa. Então, assim, só para exemplificar, uma coisa simples de perguntar, você está estressado com alguma coisa? Está nervosa? E o paciente, às vezes, vai te falar e você vai desencadear um monte de... Né, amiga? Daí depois ela até se abriu, deu risada, a gente aconselhou ela psicologicamente, falamos com ela para ela ficar mais tranquila, virou uma amiga dela, sabe? Para dar uma acalmada. Então, assim, eu achei super valia essa aula de hoje para complementar. Uma coisa que... Não, o Paco falou, assim, na aula de hoje, tudo que a gente estava pensando, assim, mas a gente não tinha um método, né? Ele conseguiu trazer um método do que a gente queria aplicar, mas não sabia como. Exatamente. Então, assim, agora ficou mais visual, a gente consegue visualizar isso e a gente vai levar, com certeza, para a prática. Vontade de fazer imprimir umas folhinhas aí dos passo a passo e colar lá na porta da UBS. Na verdade, eu acho que, assim, não se imprimir folhinha não, Pedro. Eu acho que é coisa de treino, que é o não, é treino. Acho que eu tinha falado com a Jéssica e com a Tati, assim, eu, particularmente, como eu fui acompanhar uma outra doutora, que é muito jovem, recebeu, deve ter... Tá travando. Tá cortando. Eu acho que ele tá travando. Não, tá... Ele tá travado agora. Tá travado, cara. Ai, gente, desculpa, eu moro no Paraguai, a internet tá uma porcaria. Te entendo. Voltei? Sim. Voltou. Bom, e eu sempre falo que, assim, quando a gente pegar o ritmo, é porque eu peguei o ritmo com ela, então, para mim, já é meio lógico as coisas na minha cabeça, e como, tipo, eu e o Pedro, a Carla, a ficha de atendimento, eu acho que a gente já tem conhecimento das coisas, então eu não sigo muito a ficha. Gente, e aí, como é que você tá? Aí, tipo, tem coisa que eu tenho que perguntar, mas você fuma, você bebe? E até o doutor falou, foi lá na sala falar com a gente, não era pra gente ser tão formal, porque alguém perguntou, e o consumo de álcool, né, assim, não pergunta o consumo de álcool, pergunta se bebe a cervejinha, como é que tá? Claro, em espanhol, né, no máximo possível. E aí a gente já vai, na conversa, a gente já vai preenchendo a ficha toda.
Porque você vai pegando isso, acho que a idade traz isso, a experiência, o costume, porque com o tempo, pode ver, quando a gente vai numa consulta com um médico mais experiente, ele conversa com a gente, no final ele começa a anotar. Ele pega o exame, enquanto ele vai anotando ali os dados, continua conversando, ele vai anotando o que é importante, e eu acho que é isso, acho que é a gente pegar esse método mesmo, eu gostei dessa folha do SWAP, né? Eu acho que é o nome. É o do SOAP. Eu vou mandar para o Pedro, e ele me compartilha com vocês, que existe um arquivo do UnaSUS, que inclusive alguém falou no comentário aqui, o UnaSUS ele tem diversos cursos gratuitos, então vale a pena você dar uma olhada no UnaSUS, e ele traz a aplicação exata da lista de problemas, sobre o próprio SOAP, como você faz a aplicação dele, e ele dá várias dicas de aplicação da prática mesmo, então é bem interessante. Porque eu tô falando dos projetos, tá, Wagner? Porque, assim, eu sei que a aula é geral, vale para tudo, mas como a Liga está desenvolvendo 2 projetos de atendimento a pessoas em algumas condições, né, assim, hipertensos e diabéticos, e a Liga vai fazer o censo da região da clínica, a territorialização, muito importante. Eu estou pegando a folha, por exemplo, a nossa ficha de atendimento. Se a gente, enquanto ele estava falando, o Wagner estava falando do SWAP, dos objetivos, da anamnese e tal, estou chamando anamnese, mas, tipo, tem lá a descrição certa, eu não lembro o nome agora. Eu fui observando, eu fui vendo a nossa ficha, sabe, assim, tipo, o que a gente já tem lá, tipo, você fuma, são dados, né, que a gente tem que saber, se fuma, se bebe,